palavra? Bom dia, agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu queria iniciar recapitulando um pouquinho da série que a gente começou algumas semanas atrás. Nós iniciamos... Deixa pro final. Nós iniciamos uma série chamada Resgatando os Valores da Igreja Primitiva. E nós temos mergulhado no livro de Atos sobre tudo que aquela igreja tinha de valor que foi sendo perdido ao longo do tempo. Eu lembro que no primeiro culto eu usei o exemplo do telefone sem fio. Quando a mensagem vai sendo passada de um para o outro, geralmente ela chega distorcida. Então a igreja de Atos é a igreja que foi criada baseada na doutrina dos apóstolos que andavam com Jesus. Então é o que a gente tem de referência mais próxima do que Jesus queria para a igreja. E 2000 anos depois, muita coisa foi perdida, muitos valores foram perdidos. Então qual que é o nosso alvo? Nosso alvo é resgatar os valores da igreja primitiva. Vamos fazer uma recapitulação rápida sobre tudo que a gente já entendeu aqui. O livro de Atos começa falando sobre a promessa de Jesus, pedindo que eles permanecessem em Jerusalém, sobre o derramar do Espírito Santo, sobre eles serem revestidos de poder. A igreja se comporta em obediência, permanece em Jerusalém, permanece em oração. No dia de Pentecostes vem o Espírito Santo sobre eles, todos eles são cheios do Espírito Santo. Nós vimos também que era uma igreja apaixonada pela palavra. Tudo que eles faziam era pautado na palavra, era baseado na palavra. Eles viviam aprendendo o que os apóstolos ensinavam. Nós tivemos um culto também sobre a doutrina dos apóstolos, tudo que os apóstolos ensinavam para aquela igreja, o verdadeiro sentido da comunhão, o que é comunhão, como viver em comunhão, como amar uns aos outros. E na última mensagem nós falamos sobre a perseverança que eles tinham nas orações. Todos os problemas que eles enfrentavam, a primeira coisa que eles faziam era dobrar o joelho e ir para oração, para que aqueles problemas fossem solucionados. E eu estava refletindo ontem, enquanto eu lembrava das palavras que a gente já compartilhou dentro dessa série, eu estava pensando, meu Deus do céu, era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja obediente, era uma igreja apaixonada pela palavra, era uma igreja que perseverava em oração, era uma igreja que tinha comunhão verdadeira. Eu estou muito preso naquele versículo de Atos 2,42, que diz que eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Eu já tinha estudado o livro de Atos, eu já tinha estudado sobre a igreja primitiva, mas nas últimas semanas eu tenho buscado tanto isso que eu estou muito feliz de poder estar vivendo todos esses valores, porque quando a gente mergulha na palavra, a gente passa a conviver com isso aqui, e é esse lugar que eu quero que nós como igreja possamos caminhar, que a gente possa entender esses valores, que a gente possa mergulhar nesses valores e viver de fato essa verdade. E eu estava pensando, todos esses valores são maravilhosos. Então, uma igreja com tantos valores preciosos é como se fosse uma igreja perfeita, sim ou não? Igreja perfeita, meu Deus do céu. Mas existia uma ameaça a essa igreja. E eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha que poderia ameaçar essa igreja? Vou dar uns segundos para você pensar. Uma igreja perfeita como essa, que ameaça essa igreja teria? Na semana passada não, né? Semana passada eu tinha operado, eu não trouxe a palavra. 2 semanas atrás, quando a gente falava sobre a perseverança em oração, a gente leu 2 relatos sobre perseguição. Era uma igreja muito perseguida. E quando a gente vê os relatos de perseguição daquela época, e a gente
compara com algum tipo de perseguição que a gente sofre hoje, eu me constranjo. Porque eu já ouvi pessoas falando assim, ó, meu Deus, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, na minha família. Por quê? Pô, não sei quem postou um stories lá. Meu Deus do céu. Um stories, uma indireta, uma piada que às vezes fazem sobre nós, a gente chama de perseguição. E na igreja primitiva, os relatos que a gente leu, era de que eles eram presos, mortos, apedrejados. Então chego a me constranger de usar a palavra perseguição. Sim, nós somos de certa forma perseguidos por pregar o evangelho. Mas eu acho que a gente precisa ir para um nível muito mais fundo, para a gente poder se comparar com a igreja de Atos. Mas essa pergunta que eu fiz sobre a ameaça para a igreja, eu estou falando sobre perseguição, mas eu queria dizer que a perseguição não é uma ameaça à igreja. Perseguição não é uma ameaça. Os apóstolos eram presos, eles eram mortos, todos os discípulos foram mortos, porque eles pregavam o evangelho. Mas a igreja não parou, o evangelho não parou, o evangelho chegou até nós. Então, a ameaça à igreja não é a perseguição, a ameaça à igreja não são as coisas de fora. Sabe qual que é a ameaça à igreja? A ameaça à igreja, ela está dentro da igreja. Sabe qual que é a ameaça de uma igreja desmoronar? É o pecado, é a falta de santidade. Porque essa igreja, se ela deixa de ter santidade, ela cai em ruínas. E hoje eu queria pregar sobre essa característica da igreja primitiva, que era uma igreja que buscava santidade. Nós vamos ler o capítulo de Atos 5. Na última pregação a gente leu Atos 4. Hoje a gente vai ler Atos 5, que tem um relato que é um relato forte, é um relato, eu diria que polêmico até, e vocês vão entender o porquê. Vamos ler Atos 5, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Mas um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo também sua esposa, e trazendo uma certa parte, a colocou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da terra? Guardando-a, não ficava para ti? E após ser vendida, não estava em teu próprio poder? Por que concebeste esta coisa em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e entregou o Espírito. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram estas coisas. E levantando-se os jovens, enrolaram-no e carregaram-o para fora. Sepultaram-no, e houve um intervalo como de 3 horas. E entrou sua esposa, que não sabia o acontecido. E Pedro lhe disse: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? E ela disse: Sim, portanto. E então Pedro lhe disse: Por que os pusestes de acordo em tentar o Espírito do Senhor? Eis que os pés dos que sepultaram o teu marido estão à porta, e carregarão a ti. E ela imediatamente caiu aos seus pés, e rendeu o Espírito. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a levaram, e sepultaram-na junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e sobre todos os que ouviram estas coisas. Vamos parar por aqui? O que aconteceu aqui? A igreja tinha a característica de ter tudo em comum. Então era normal naquela época as pessoas venderem as suas propriedades e compartilharem entre eles. E esse casal aqui, Ananias e Safira, eles
também fizeram isso. Eles venderam a propriedade e eles doaram uma parte. E eu digo que esse texto aqui é polêmico, porque talvez a gente não consiga nem entender. Poxa, eles estavam abrindo mão de algo deles, estavam doando para a igreja, e o texto relata que eles morreram. Eles morreram. Então, o foco principal não é o juízo sobre Ananias e Safira, mas sobre a santidade e a seriedade que Deus encara as coisas. Quando Lucas relatou isso aqui no livro de Atos, ele não queria gerar medo na gente, porque é um texto forte. Poxa, eles morreram. Mesmo eles doando algo, eles morreram. Lucas não queria gerar medo na gente, mas a intenção desse texto é mostrar que o mesmo Espírito Santo que desceu lá em Pentecostes é o mesmo Espírito que deseja formar uma igreja íntegra, uma igreja santa, uma igreja sem pecado. E o problema deles não foi a quantidade que eles deram. Eles podiam ter dado pouco. Pedro deixa claro, quando ele está conversando com Ananias, ele deixa claro que Ananias não precisava dar aquela quantia. Ele poderia ter dado menos. O problema foi que ele mentiu. Ele falou que ele deu tudo. Ele falou, é tudo, ó. Eu vendi aqui, digamos que, vamos chutar um valor aqui. 100 mil a propriedade dele. Ele pegou desses 100 mil, deu 50 mil e ficou com 50. O problema não era a quantidade que ele tinha dado. Glória a Deus pelos 50. Mas ele podia ter chegado e falado, ó, estou dando 50 e estou guardando 50. Pedro deixa claro que ele era livre para fazer isso. Mas ele tentou passar uma imagem de que ele tinha dado tudo. Então eles mentiram. E quando a esposa dele chega, ela confirma a mentira. E o Espírito Santo quer nos ensinar que o problema não é a quantidade do quanto que a gente entrega a Deus, mas a integridade do que a gente está fazendo para Deus. A gente está aqui, a gente está fazendo igreja, a gente está querendo enganar alguém, a gente quer passar uma imagem de santo, uma imagem de super espiritual. Talvez para o irmão que senta ao seu lado, ele não veja todos os seus pecados, mas de Deus não se esconde nada. E a mensagem que a gente tem quando a gente lê esse texto é de que o Espírito Santo, ele queria formar uma igreja íntegra, uma igreja verdadeira. Eles tentaram aparentar uma entrega que não era uma entrega real, era mentira. Eles estavam baseados em uma mentira. E aonde tem mentira, o Espírito Santo de Deus não coabita, não adianta, não prospera, não avança. Então não adianta a gente aqui se reunir como igreja, a gente resgatar os valores, comunhão, oração, presença, Espírito Santo desceu, igreja de Atos. Se a gente não estiver sendo verdadeiro, se a gente não estiver sendo íntegro, não adianta, não adianta. Essa é a ameaça da igreja. É dentro da igreja existir falta de santidade. E um ponto que chamou a atenção nesse texto é que no capítulo 11, no versículo 11, diz o seguinte: e houve um grande temor em toda a igreja e sobre todos os que ouviram estas coisas. E a palavra temor, muitas pessoas associam com medo, mas no contexto bíblico, temor é reverência a Deus. Então, a palavra vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tudo que a gente fizer, a gente precisa fazer com temor a Deus. Tudo, não é só quando a gente pisa dali para dentro, quando a gente ouve um louvor, preciso ter temor a Deus. Não, acordou, vai consagrar o seu dia, você vai orar, você vai falar bom dia para sua esposa, você vai acordar seus filhos, você vai para o trabalho, você vai para a escola, você vai para a faculdade. Tudo que você fizer, você tem que ter temor a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria de Deus. Se a gente fizer tudo na nossa vida com temor a Deus, não tem como dar errado.
Porque o Espírito Santo nos guia, nós recebemos o Espírito Santo, sim ou não? Todos aqui creem que o Espírito Santo está disponível para nos guiar, para nos conduzir. O que eu preciso fazer? Ter temor. Eu não posso agir no impulso, eu não posso agir conforme as minhas vontades, conforme o que eu acredito, conforme o meu sentimento. Às vezes eu acordo triste, às vezes eu acordo nervoso, eu tomo uma fechada, eu já quero xingar o cara. Isso aqui é a minha carne, a minha natureza. Mas se eu tiver temor a Deus, eu não sei qual a consequência de xingar o cara que me fechou. Eu não sei a consequência de devolver algo na minha carne, na minha vontade. A gente precisa ter temor a Deus em tudo que a gente faz, em tudo. Então, quando a palavra diz aqui que grande temor se apoderou de toda a igreja, foi um fato forte. Eu imagino que isso gerou uma grande comoção lá na igreja. Eles devem ter pensado, meu Deus, o que eles fizeram? Mas esse temor é para ensinar que a igreja precisa buscar santidade. E é isso que nós precisamos entender. Precisamos ter temor a Deus. Amém? Um outro ponto sobre esse texto é que nós vivemos na era da graça. A Bíblia é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, no Antigo Testamento, o que era o principal? Era a lei estabelecida por Moisés. Então, tinha os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás. Eles viviam baseado na lei. Quando Jesus vem e faz o sacrifício por nós, nós passamos a viver na era da graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos receber essa graça, mas Ele nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou. Só que existe uma confusão sobre esse termo graça. Existe uma teologia que diz que mediante a graça a gente pode fazer tudo, porque já somos justificados, já somos salvos. Então a graça de Deus nos permite fazer tudo. Só que isso é um engano, porque eu entendo que a graça, ela é um nível de santidade ainda maior. Quando Jesus fala que se a gente olhar para a mulher do próximo e desejar, a gente já está pecando, é um nível de exigência de santidade muito maior do que o não adulterará. Na lei, ele não adulteraria, mas se ele olhasse, ele não era condenado. Quando Jesus diz que se ele olhar e desejar, ele já está em pecado, a gente entende que a graça nos alcançou, mas o nível de santidade que a gente precisa andar mediante a essa graça é muito maior. E eu não sei, cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma dificuldade, mas talvez você tenha já vivido alguma fase da sua vida em que você lutava com as suas próprias forças contra um vício, contra um hábito ruim. E não é cansativo? Não é cansativo lutar contra algo que a gente não consegue vencer? É muito cansativo. E qual que é a única maneira da gente quebrar essa cadeia, da gente vencer esse hábito, da gente vencer esse vício? É mediante a graça. E por que a graça é um favor imerecido? Porque quando a gente está preso no pecado, quando a gente está preso nos nossos vícios, nas nossas questões, a gente não fez nada de bom para que Deus falasse: olha que bonzinho, está lá usando droga, está mentindo, está roubando, está matando, vou lá recompensar ele. Não, a gente estava preso, enlamaçado nos pecados, mas sem merecer, a graça de Deus nos alcançou. E aí, mediante a essa graça, a gente recebeu algo que a gente não merecia. E aí, em gratidão, porque eu não merecia algo que eu recebi, eu entendo que é a minha obrigação andar em santidade. E eu vou usar essa graça para me livrar do pecado. É mediante a graça é o favor imerecido. E é só através da graça que a gente vence o pecado.
Eu falei, não adianta a gente lutar com as nossas próprias forças. A gente cansa, a gente se esforça, a gente faz planos, a gente cria métodos. Não, eu vou fazer isso, eu vou tomar um remédio, eu vou acordar cedo, eu vou largar esse vício. Mas com a nossa força do próprio braço a gente não consegue. É só a graça e a misericórdia de Deus. E mediante a essa graça, nós precisamos entender que a graça nos leva a um lugar de santidade. A graça nos leva a uma busca pela santidade. E a graça não é permitir que a gente faça e viva de qualquer maneira. Bom, eu já sou salvo, já sou justificado, eu posso viver de qualquer maneira, eu posso continuar mentindo, porque eu já fui salvo, já fui justificado. Mas não, a graça do Senhor tem que nos constranger. Meu Deus, eu não merecia, e Ele me salvou. Eu não merecia, e a graça me alcançou. Como que eu posso desonrar o nome do Senhor? Como que eu posso dar um testemunho, falar que eu sou cristão, se eu minto? Como que eu posso falar que o Senhor me salvou, se eu finjo viver alguma coisa que não é verdadeira? Nós precisamos entender que mediante a graça que nos alcançou, nós temos como responsabilidade buscar uma santidade através da graça. Amém? A boca está secando hoje. E agora tem um ponto que eu estava estudando sobre essa palavra, e eu demorei um pouquinho para entender o que o Senhor queria dizer com relação a isso aqui. Quando a gente fala sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pecados, sobre os nossos erros, tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, a gente colhe, sim ou não? Quando a gente fala sobre as nossas atitudes, a tendência natural é que a gente entenda que aquela consequência daquele erro, daquele pecado, vai vir sobre nós, sim ou não? A gente que fez, a gente que colhe. Só que eu vou te falar uma coisa, não vem somente sobre a gente. O pecado, ele contamina quem está à volta da gente. Nós somos um corpo, amém? Se um membro desse corpo adoece, dependendo do nível, isso pode levar o corpo à morte. Então, quando a gente falha, quando a gente não anda em santidade, existe uma consequência que ela pode ser coletiva. E quando eu estava lendo sobre isso aqui, o Espírito Santo me trouxe à memória um vídeo que eu tinha visto, e eu fui buscar esse vídeo ontem à noite, que era sobre uma reportagem de algo que aconteceu. Existia uma família, um casal e um filho, e eles moravam no 12º andar de um prédio. E eles chegaram em casa, e o marido e a mulher iniciaram uma discussão. Começaram a discutir, começaram a brigar, aquilo foi esquentando, foi aumentando, e essa discussão chegou num nível tão alto, que esse homem agrediu a esposa desmaiou, ele acreditou que ela estava morta, ele pegou o filho, que tinha mais ou menos 6 ou 7 anos, ele foi para a varanda do apartamento, ele colocou o filho ali na beira, ele se sentou na beira da varanda, e ele começou a ameaçar pular, tirar a vida dele e do filho. E ele ficou cerca de 10 minutos ali, e os vizinhos contaram que quando ele estava ali ameaçando, eles ouviam o filho pedir: pai, não pula, pai, não pula, não pula, não pula, pai. Mas ele não deu ouvido.
e ele pulou, ele caiu, ele morreu, o filho morreu. E o Espírito Santo falou comigo que toda vez que eu estiver na beira do pecado, no flerte, na tentação, se eu cair, meu filho vai cair comigo, a minha família vai cair comigo. A consequência do pecado não vem só sobre mim. Nós precisamos entender que todo pecado que a gente faz, todo pecado que a gente comete, a gente carrega uma responsabilidade de afetar pessoas que estão à volta de nós. Mas o contrário também é verdade. Toda vez que eu resisto ao pecado, toda vez que eu me coloco de joelhos, toda vez que eu entro num jejum, a minha família se levanta junto comigo. Os que dependem de mim, vêm comigo. Toda vez que eu louvo ao Senhor pelas batalhas que Ele tem me feito enfrentar e vencer, a minha família vem sobre mim, vem junto comigo. Então nós precisamos entender que a consequência do nosso pecado, ela não mata só a gente, ela chega a matar gerações. Existem maldições hereditárias que passam de avô para pai, para filho, para neto. E nós temos a graça disponível para quebrar essas maldições. Porque da mesma maneira que se a gente cair, a gente mata os nossos filhos, a gente mata a nossa família. Quando a gente se levanta através da graça de Deus, a nossa família se levanta junto comigo para a honra e glória do Senhor. E eu queria que nós tivéssemos esse entendimento, porque uma igreja santa não é uma igreja que não tem pecadores. Irmãos, não existe um lugar onde não vai ter pecadores. Todos nós já fomos feitos em pecado. Uma igreja santa é uma igreja que reconhece que é pecadora e se arrepende. A pessoa que peca e não dói mais, já não adianta mais nada. A gente precisa dobrar o nosso joelho todos os dias e se arrepender do nosso pecado. A igreja santa, a igreja que busca a santidade, ela reconhece a natureza dela e ela se arrepende dessa natureza. É isso que o Senhor quer que a gente faça. Ele quer que a gente tenha esse reconhecimento sobre a nossa natureza, sobre a nossa carne, e que a gente se arrependa todos os dias, irmãos. E santidade não tem a ver com perder algo. Quando a gente é muito apegado a alguma coisa que não vem de Deus, alguma coisa do mundo, a gente tende a associar, meu Deus, eu vou ter que abrir mão disso para poder viver em santidade. Um exemplo é a bebida. Eu vou ter que parar de beber para viver em santidade. A gente associa como se isso fosse uma perda. Eu vou perder algo para poder viver em santidade, mas não é assim. Quando a gente escolhe andar em santidade, a santidade é o encontro, a gente se depara com a verdade, a gente não precisa daquilo, a gente não precisa se matar aos poucos, a gente encontra a santidade e a gente para de sentir que aquilo é uma perda, a gente começa a entender que aquilo ali é a verdade. O Senhor nos encontrou no nosso passo de fé, o Senhor só está esperando, Ele está disponível, Ele só está esperando o nosso passo de fé. Ele só está esperando a gente falar: Senhor, eu não consigo, eu sou pecador, com a força do meu braço não dá, eu já tentei, mas eu não consigo. O Espírito Santo faz em mim. Ele faz, irmãos, Ele faz. E existem várias maneiras da gente cultivar uma vida santa. Eu estava estudando e existem várias maneiras. Nós precisamos permanecer na palavra, nós precisamos manter uma vida de oração, nós precisamos viver uma comunhão verdadeira, como a gente já falou aqui. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos buscar esse arrependimento diário. A santidade, irmãos, não é um evento, não vai acontecer um evento que vai te tornar santo. É um processo, é viver todos os dias buscando o arrependimento, e a gente vai buscar a santidade. E eu queria compartilhar, porque existem essas maneiras, mas tudo que eu faço, eu procuro uma base bíblica, um entendimento do porquê que eu estou fazendo isso.
E eu queria compartilhar 2 versículos que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E o primeiro é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedi para colocar aqui na tela, para a gente acompanhar junto. Esse versículo diz o seguinte: sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando quem possa devorar. Irmãos, hoje em dia, as pessoas não gostam de usar essa palavra diabo. Meu Deus, que coisa chata, diabo, termo pesado. Não gosto nem de ouvir a palavra diabo. Só que a gente não pode ignorar que ele existe e que ele está ao nosso derredor. Isso aqui é uma verdade que a gente precisa entender. A gente está aqui, a gente está louvando ao Senhor, a gente está na presença do Senhor, mas o diabo está aqui, ó, girando. Ele está aqui, girando ao nosso derredor. E o que a palavra diz que nós temos que fazer? Sede sóbrios, sede vigilantes. Ontem a gente teve um tempo de mesa muito precioso e a gente conversou sobre isso, sobre ser sóbrio. A Bíblia não diz em lugar nenhum, não existe um versículo que diz que a gente não pode beber bebida alcoólica. Não existe isso. Existe muito questionamento. Pode beber? Não pode? Eu bebia antes de eu me converter. Mas quando eu entendi isso aqui, quando eu entendi que não existe um segundo sequer que esse leão vai dormir, que esse leão vai embora, eu posso estar acordado, posso estar dormindo, esse leão está ao meu derredor. Eu não quero perder sobriedade nunca mais na minha vida. Eu não quero deixar de vigiar nunca mais na minha vida, porque ele anda ao meu derredor. E que dia que ele vai vir me devorar? Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 13. O apóstolo Paulo está dando uma instrução para a igreja. E ele diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Eu vou parar aqui, no dia mau, porque, irmãos, a gente vai ter dias maus. Essa é uma verdade inconveniente. E é fácil a gente não pecar num ambiente santo, na casa do Senhor. A gente sente aquela paz, aquela presença, os irmãos vivendo em comunhão, maravilhoso. Mas vai ter um dia mau que a gente vai estar numa rua escura, e é nesse dia que esse leão que está em volta de nós, ele vai nos devorar. Mas a palavra nos ensina: tomai toda a armadura de Deus. Os versículos seguintes dessa passagem, o apóstolo explica quais são essas armaduras. Isso aqui dá uma pregação inteira, não é o meu ponto aqui hoje. Eu não vou trazer uma pregação sobre todas essas proteções espirituais que nós temos, mas o Espírito Santo me lembrou desse versículo, porque ele está ao nosso derredor o tempo todo, e só o que ele está esperando é esse dia mau. Ele está esperando esse dia mau, porque nesse dia mau a gente vai falar: cansei, está difícil lutar, eu estou sem forças. E aí a gente dá brecha, a gente mente, a gente peca, a gente dá lugar para a nossa carne, para a nossa ira, para a nossa vontade própria, para a nossa razão, e ele simplesmente devora a gente. Então, irmãos,
eu queria, antes da gente finalizar, eu queria trazer uma última reflexão. Todo mundo conhece a sequência de fatos que aconteceu na crucificação de Jesus, sim? Jesus foi chicoteado, foi apedrejado, foi crucificado, e a todo tempo Jesus respondia: Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que eles estão fazendo. Quando ele estava pregado lá na cruz, ele salvou o ladrão que estava ao lado dele. Então, Jesus tinha comunhão com o Pai o tempo inteiro. Jesus não tinha pecado e ele estava o tempo inteiro com o Pai. Só que tem um versículo que me chama a atenção, que está lá em Mateus 27, 46, que no momento final, antes da crucificação de Jesus, Jesus fala o seguinte: meu Deus, por que tu me abandonaste? E eu ficava pensando, ele estava em obediência, ele sabia que ele tinha que fazer aquilo era a vontade do Pai, ele tinha comunhão o tempo inteiro com o Pai. Por que no momento final, ele diz que ele foi abandonado? Você sabe me responder? Jesus foi abandonado? Poxa, fez e foi abandonado. Ele foi abandonado? Por que ele falou que ele foi abandonado? No versículo anterior vai dizer que a terra estava em trevas. Sabe por que Jesus reclama que ele foi abandonado? Porque naquele momento ele estava carregando todo o nosso pecado. E Deus não habita em pecado, irmãos. Ele não pecava. E ele pegou o nosso pecado e colocou nos ombros dele. E Deus não habita em pecado. Naquele momento, no ato final, ele fez isso por nós. Por que nós vamos continuar andando em pecado? Não faz sentido. A gente não merecia, a gente não fez alguma coisa boa para o Senhor vir nos salvar, não. A gente estava perdido, a gente só andava em pecado mesmo. E ele levou sobre si todos os nossos pecados. Irmãos, eu não tenho outra alternativa na minha vida, a não ser me arrepender dos meus pecados, a não ser falar: Senhor, me instrui, me diz o que eu preciso fazer. Eu já tentei tanto, eu sou um cara que eu quero entender tudo, eu quero fazer tudo, eu não tenho preguiça, eu quero trabalhar, eu quero fazer, mas eu já bati tanta cabeça, eu já errei tanto, que hoje, tudo que eu vou fazer, eu peço orientação para o Senhor. Tudo que eu vou fazer, eu peço orientação para o Senhor. Então hoje eu queria, irmãos, eu até falei no grupo ontem, enquanto eu estudava a palavra, o Espírito Santo falou comigo: Bruno, vai ser um divisor de águas para as pessoas que ouvirem essa mensagem. Irmãos, hoje o Senhor está nos dando a oportunidade da gente colocar diante dEle os nossos pecados, os nossos erros, a nossa falta de temor, porque a graça nos alcançou, mas a gente não vai fazer mau uso dessa graça. A gente vai honrar e vai glorificar o nome do Senhor através da graça dEle. Oh Senhor, irmãos, feche seus olhos, tenha um momento íntimo com o Senhor nessa manhã. Esqueça o seu celular, esqueça distrações, esqueça tudo que pode te tirar da comunhão com o Senhor nesse momento. Presta atenção na letra, presta atenção no que o Senhor está falando ao seu coração. O Senhor está te dando a oportunidade de entregar tudo e viver uma vida de busca por santidade. Eu não estou dizendo que todos nós vamos ser santos, eu não estou dizendo que a gente não vai pecar amanhã,
mas a gente vai buscar essa santidade. Nós precisamos buscar essa santidade. Pela graça, Senhor. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tem lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Oh, tem lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Aleluia, Senhor. Era eu condenado, era eu, Senhor, era eu condenado, condenado era eu, Senhor, era eu condenado, era eu, condenado era eu, era eu. Era eu. Mais que a neve, mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve.
erga sua voz e diga: alvo, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais alvo leve serei. É o que nós queremos ser, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, porque hoje nós temos vida. Hoje nós podemos, Senhor, andar na Tua presença. Nós conseguimos, Senhor. O pecado não tem poder sobre nós. O pecado não tem mais poder sobre nós. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos, mas o Senhor nos salvou. O Senhor foi julgado em nosso lugar. Aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Podem se sentar. Eu queria fazer um anúncio. Na sexta-feira, eu até dei um spoiler na nossa casa de fé. Pode deixar apagado. Pode deixar apagado. A gente preparou um videozinho rápido. Isso aqui é algo que desde que esse ministério iniciou, isso daqui queima no meu coração. O Senhor falou comigo desde que eu comecei isso aqui. Vocês precisam ir mais fundo através do ensino. Vocês precisam ensinar sobre Jesus para as pessoas. Vocês precisam ensinar a palavra de Deus para as pessoas. E eu estou muito feliz que a gente está muito perto disso. Vamos assistir o vídeo? Você já sentiu que Deus queria te levar para um lugar mais profundo? Em Ezequiel 47, as águas começam nos tornozelos, passam pelos joelhos e chegam a um lugar onde já não era possível atravessar andando. Talvez seja a hora de sair do raso e mergulhar mais fundo na fé. Conheça o Firmados na Fé. Ensinos bíblicos e práticos, comunhão, disciplinas que transformam, formação de caráter e identidade. Um curso de formação com 7 aulas durante 3 meses, a partir de setembro, das 7h30 às 9h30. Deus tem algo novo separado para você. Firmados na Fé, para uma fé forte, madura e inabalável. Faz meu coração arder de novo. Uma salva de palmas. Pode acender, por favor, Ana? Obrigado. Só para dar um pouquinho mais de detalhes, a gente vai lançar o nosso primeiro curso. Nós vamos iniciar agora em setembro. Vai ser um módulo básico, mas o básico necessário. Nós vamos aprender da palavra de Deus, nós vamos começar a mergulhar mais fundo. Nós temos um objetivo, um alvo de formar discípulos. Então, essa semana, conversando com a minha esposa, nós entendemos que esse ministério precisa ter uma escola. Essa escola vai se chamar Forma. Nós estamos aqui para formar discípulos, formar pessoas que seguem a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da nossa igreja. Nós precisamos ensinar as pessoas. Não dá para a gente viver nossa vida baseada só num mover que acontece de vez em quando, porque vai vir o dia mau. E nós precisamos estar fundamentados na palavra. E esse curso, ele vai ser maravilhoso, porque nós vamos aprender o básico que a gente precisa aprender para a gente não viver mais no engano. Amém? Então, amanhã eu vou lançar as inscrições. Vai ser um curso de 3 meses, vai ter apostila, certificado, vamos fazer tudo bonitinho, tudo com excelência. O nome desse primeiro módulo é Firmados na Fé. A gente orou sobre isso e a gente acredita que, como o nome do nosso ministério é Raízes na Fé, nós precisamos firmar as nossas raízes, né? Aquela parábola de Jesus que fala sobre
a tempestade vir, levar a casa que foi edificada na areia, a gente consegue fazer uma analogia também com árvores. Vocês já viram que quando chove muito forte, árvores caem, mas algumas permanecem, sim ou não? Quais permanecem? As que têm as raízes mais firmadas. Então nós precisamos firmar a nossa fé, porque a tempestade vai vir, o dia mau vai vir, e a gente precisa estar firmado na fé. Então esse primeiro módulo vai nos levar a esse lugar, nós vamos firmar as nossas raízes. Então eu queria fazer esse anúncio aqui para a igreja. Nós vamos começar a divulgação. Esse é um curso para os nossos membros, mas também é uma oportunidade da gente chamar pessoas. Olha, minha igreja agora está como escola. Quer aprender? Vai ser maravilhoso o curso. Não vai ser nada maçante, nada pesado. Não vai ser um compromisso de toda semana. Vai ser uma semana sim, uma semana não. Às segundas-feiras, 2 horas de curso, 1h30, 2 horas. A gente vai depender de cada módulo. Mas eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso. E eu tenho certeza que quando a gente finalizar o curso, a gente vai para um novo nível, um nível mais profundo. E a nossa igreja vai continuar crescendo, vai continuar avançando para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Quem tiver dúvidas sobre o curso, nós vamos cobrar um valor que eu considero um valor até simbólico. Esse valor é para ajudar nos custos, tanto do curso, quanto nos custos que nós temos para manter esse prédio. É um valor de R$50. Bruno, eu queria muito fazer, mas nesse momento eu não tenho condições de pagar esse valor de R$50. Me procura, porque ninguém vai deixar de conhecer a palavra de Deus por causa disso, amém? A gente pede essa contribuição para ajudar a fazer isso aqui acontecer. Mas se você quiser muito fazer o curso e você não tiver condições, me procura, amém? Irmãos, é isso, obrigado pela presença de vocês. Eu queria fazer uma oração, abençoar o nosso domingo, abençoar a nossa semana. Queria pedir que vocês estendessem as suas mãos. Senhor, obrigado, Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração nessa manhã. Senhor, eu declaro que os meus irmãos vão passar a ter uma vida de busca pela santidade. Senhor, eu declaro que essa palavra vai penetrar no coração deles e essa palavra vai ser um divisor de água na vida deles. Eu declaro que meus irmãos vão ter um domingo abençoado, em comunhão, em família. Eu declaro que a semana dos meus irmãos será uma bênção. Eu declaro que toda tentativa do inimigo não atingirá nenhum dos meus irmãos que recebeu de Ti nessa manhã, Pai. Senhor, abençoa a nossa volta para casa, abençoa a nossa semana e que a gente possa, Senhor, cada dia mais buscar a santidade, conhecer mais de Ti e viver cada dia mais para Ti. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos. Bom, gente, quero que você se coloque de pé. Para a gente finalizar, quero que você, no mínimo, 50 pessoas, fala assim, ó, na fé você vai essa semana, em nome de Jesus, amém? Então vai cantando para ele assim, ó, na fé eu vou. Ah, mas você tá parado aí, como é que você vai na fé? Tem que ir, entendeu? Vai, leva a fé pro irmão lá, vai, se mexe aí. Na fé eu vou, seguindo para o alvo. Na fé eu vou, com meu Jesus. E tem gente parada ainda, se mexe. Na fé eu vou. Esse é um visitante. Para o alvo. Na fé eu vou, com meu Jesus eu vou. Fala, meu pastor. Fala, meu pastor. Vencer? Eu não vou cantar. Vencer. Obrigado, irmão. Obrigado. Com meu Jesus eu vou vencer. Com meu Jesus eu vou. Você que é mais que vencedor, dá um glória a Deus aí. Os visitantes. Tá bom.
Irmãos, 2 avisos rapidinho, é bem rápido. Para você que nos visita hoje pela primeira vez, é um prazer receber vocês aqui. Nós temos uma lembrancinha. Quem que está com as lembrancinhas? A Elô. Procura a Elô. Nós vamos ficar muito felizes de entregar essa lembrancinha. Obrigado pela sua visita. E mais um recado. Já achou? Tinha perdido a chave, já achou. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Bom domingo. Deus abençoe. Cadê os nossos visitantes? Cadê eles? Tem aqui. Ah lá, gente. Tem musiquinha pra você, né? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo.